bastardo ou filho ilegítimo. Um termo tanto inadequado, mas que era muito usado no passado para falar daquele filho que foi não concebido dentro de um casamento. Hoje, a ideia de casamento ela é bem diferente do que era no passado. Não precisa muita coisa para que você seja declarado como uma pessoa casada, nem um registro no civil. Enfim, mas o que eu quero abordar aqui é que a Bíblia também fala sobre esse tipo de filho, porque no passado eram os rejeitados. Jefté se tornou um grande líder vitorioso no meio do povo de Israel, mas ele era fruto de Gileade com uma prostituta. Depois nós temos Pérez, que se tornou parte da descendência de Yeshua, mas ele foi fruto do relacionamento de Tamar com Judá, aonde Tamar requeria aquilo que lhe era por direito. E depois nós temos Davi, que há algumas especulações sobre o seu nascimento, porque lá no Salmo 51 ele diz que iniquidade foi concebido e veio à vida pelo pecado da sua mãe. Fora isso, nós temos o 1 Samuel 16, aonde quando Samuel vai buscar o rei para ungir, Jessé fala de todos os filhos e apresenta todos os filhos, menos Davi, ou seja, ele era rejeitado pelo seu pai. Porque ele estava lá no campo e alguém teve que mandar chamá-lo, porque ele era o escolhido. E depois, essa rejeição continuou, obviamente, né? Em 1 Samuel 17, o seu irmão mais velho continua rejeitando e zombando dele antes da luta com Golias, não é mesmo? Mas o curioso de todos esses casos aqui, e se Davi foi ou não foi, ele se tornou rei. Também da árvore genealógica de Yeshua, importante, e o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, todos esses que foram abandonados e rejeitados pelas suas famílias e tratados como bastardos, eles foram adotados pelo Eterno e o Eterno mudou a história dele. Interessante quando isso acontece, essas pessoas que antes rejeitavam vão querer se aproximar, né? Imagina, da glória todo mundo quer ficar, da vergonha todo mundo se afasta. Mas acredite, hoje ainda esse tipo de atitude acontece principalmente no meio religioso, daquelas pessoas que acham que estão acima de tudo, principalmente de Deus, que são capazes de julgar o seu próximo e condenar esse tipo de criança a isolamento e solidão, se esquecendo que aquele que formou-nos no ventre da nossa mãe é aquele que tem os nossos dias contados. E muitas vezes essas situações de desprezo acontecem por uma história mal contada, por um lado da moeda, só por uma face. E obviamente que cada um vai pegar e não vai fazer o que é justo, mas vai tomar partido daquilo que lhe convém, né? Ao contrário do que nós vemos lá no povo hebreu e aprendemos com eles, as pessoas eram julgadas sempre da melhor forma possível. Por quê? Porque nenhum de nós tem o poder e a autoridade de julgar ou condenar qualquer pessoa. Afinal de contas, nós temos um juiz que vai fazer com que nós prestemos contas de tudo o que fizemos. Algumas pessoas preferem fazer uma diferenciação da família entre pessoa física e pessoa jurídica. O que eu te devo por ser meu parente e aquilo que eu te devo pelo rigor da lei. E tem gente que nem o rigor da lei cumpre, porque prefere amaciar o seu ego ou sustentar uma mentira, porque às vezes se aproximar de um bastardo vai trazer à tona verdades que você não consegue lidar. E aí é melhor deixar quieto. Só que a palavra emet, que é verdade, simbolizada na sabedoria antiga pelo número 9, ela tem começo, meio e fim. Ou seja, ela sempre vem
à tona. Então, todas essas coisas, não adianta nós fugirmos, não adianta nós ignorarmos, fazer que não é conosco, que nós não temos essa responsabilidade, não adianta. Esses filhos bastardos são adotados pelo Eterno e ele mesmo, a palavra diz, que ele é juiz de viúva e pai de órfãos. Ele mesmo muda a história de cada um deles. E a justiça, a seu tempo, vai ser feita. Afinal de contas, todos nós seremos julgados. Não é mesmo? E a verdade, ela sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, a história do Eterno, ela continua acontecendo e ela vai se desenrolando naqueles que o Eterno escolheu e tomou para si como filhos. Pense nisso, repense, corrija algumas coisas, busque a verdade sempre e não permita que sofismas, meias verdades roubem a bênção da sua vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.